Pessoal, prepare-se, prepare-se. Compre o SDT, BNB, Ethereum, Bitcoin. Guarde em suas carteiras, guarde as suas criptos, transforme os seus reais que estão na poupança em criptomoedas o quanto antes. O quanto antes. Compre Ethereum, Bitcoin, BNB, o SDT. Não deixe seu dinheiro na poupança, porque se estourar uma nova pandemia, o governo Lula vai se beneficiar disso, vai queimar com as reservas, vai queimar completamente as reservas de dólar do Brasil e vai imprimir dinheiro a rodo. Tá entendendo? Para se manter no poder. E o dinheiro que você tem guardado no seu banco, na sua poupança, vai virar poeira. Porque o dólar não vai chegar a 10 reais, o dólar vai chegar a 200 reais. Se isso acontecer nos próximos 2 anos. Tá entendendo? Depois, meu amigo, não diga que eu não avisei. Tá bom? Não diga que eu não avisei. Antes de eu falar sobre a pandemia, a nova pandemia que vai tomar conta do mundo todo em 2025, eu tenho que falar notícias boas sobre o Kotai Project. O nosso site já está liberado, tá bom, pessoal? Vocês podem acessar o nosso site, ler o Light Paper, ver todas as informações sobre o Kotai Project. Porém, pessoal, as nossas vendas ainda não estão abertas. Beleza? Assim que nós abrirmos nossas vendas, nós vamos aqui divulgar, fazer uma divulgação no meu canal e também com 5 YouTubers americanos, exatamente. Pessoal, eu fiz uma reunião, na verdade eu fiz várias reuniões nesses últimos dias e fechamos um acordo com 5 influencers gringos, exatamente. Eles gostaram tanto do projeto que vão ajudar na divulgação do Kotai Project nos Estados Unidos. 5 YouTubers americanos. Sensacional. Aqui no Brasil também vai ter 2 YouTubers brasileiros ajudando na divulgação aqui no Brasil também, ainda no mês de janeiro, tá bom? A nossa meta até o final de janeiro é fecharmos uma parceria com no mínimo 30 influencers. Até final de fevereiro, a nossa meta é batermos 50 influencers. Pessoal, para quem não sabe, nós temos um orçamento separado de $100 mil por mês para ajudar na divulgação do Kotai Project. E outra notícia muito boa também, pessoal. Nos últimos 10 dias, eu fiz 18 reuniões com possíveis investidores anjo. Desses 18 investidores anjo, fechamos com 16 investidores anjo, que inclusive amanhã, segunda-feira, estarei enviando o contrato para todos eles, ou seja, mais de $160 mil. Nós fechamos um acordo com 16 investidores anjo, que cada um deles vai investir no mínimo $10.200. Ou seja, antes da abertura das vendas do ICO, nós já levantamos $160 mil em apenas 10 dias. Maravilha, né, pessoal? Então, bora lá para o vídeo. Vou falar para vocês sobre a nova pandemia global. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e assista o vídeo até o final, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Vocês sabem, né, que no ano de 2020 surgiu o coronavírus. Foi um Deus nos acuda. Pois é, pessoal, eu lembro muito bem dessa época. O Estado se utilizou deste vírus para aumentar ainda mais a repressão contra a população. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Houve trancamento, fechamento de todo o comércio brasileiro. Na verdade, no mundo todo aconteceu isso, né? Só que, como você é brasileiro, você sabe, você viu, você experimentou no dia a dia como foi a repressão do governo contra você, cidadão de bem. Policial espancando o trabalhador, a pessoa querendo trabalhar e não podia. Muitíssimos comércios fecharam, faliram, ok? E quem se lascou mais foi o mais pobre. Exatamente. Vocês lembram disso. E o que aconteceu? O próprio governo brasileiro, na época, que era o governo Bolsonaro, imprimiu dinheiro pra caramba. Na verdade, o Banco Central imprimiu dinheiro pra caramba. Por quê? Porque existia uma crise global. Então, eles tiveram que imprimir dinheiro. Existem dados que ficaram registrados no Banco Central. Você pode ir lá e observar, tá? Porém, pessoal, você também pode observar que
O próprio Lula, na época, disse o seguinte: o Lula falava que ele ia imprimir dinheiro pra caramba. Se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. Ok? E olha que interessante, na Argentina, o governo argentino imprimiu dinheiro 24 horas por dia durante a pandemia. Vocês lembram disso? Eu fiz vídeos aqui no canal Seu Mizuca falando sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o novo vírus? Pessoal, vocês lembram que quando surgiu o Coronga em 2020, foi antes da eleição americana. Algumas pessoas que gostam de conspirações podem afirmar que o Coronga surgiu simplesmente para atrapalhar a reeleição do Trump. E eu não descarto essa possibilidade. Por quê? Porque agora surgiu uma nova pandemia, um novo vírus. As redes sociais mostram hospitais chineses sobrecarregados com um novo vírus mortal, exatamente, o HMPV. Pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer se esse novo vírus se espalhar do mesmo jeito que aconteceu com o coronavírus? Olha só, pessoal, a mídia comprada com certeza vai colocar um medo absurdo na população, do mesmo jeito que foi na época do coronga, tá? E a repressão estatal vai aumentar ainda mais contra a população de bem. Só que este vírus iria dar uma freada, uma brecada na economia americana. Você está entendendo? Pessoal, presta atenção. Esse tipo de coisa, tomando uma proporção igual do coronga, será totalmente proposital. Isso vai ser muito bom para a China, certo? E péssimo para o governo Trump. Exatamente. Só que tem um detalhe. E para o Brasil, será que isso seria bom ou ruim se uma nova pandemia acontecesse? Com certeza seria devastador. Por quê? O governo de esquerda que nós estamos hoje, que é o governo Lula, provavelmente ele ia fazer aquilo que ele falou em 2020. Imprimir dinheiro pra caramba. Consequentemente, pessoal, as reservas de dólar que o Brasil tem iriam acabar em pouquíssimo tempo. Ok? E com certeza é exatamente isso o que o governo do PT quer. Por quê? Lula defende moeda alternativa ao dólar para transações entre integrantes do BRICS. Tá entendendo? Pessoal, o governo Lula, ele ia poder imprimir dinheiro a rodo, esbanjar dinheiro para o Congresso, certo? E sem falar que uma pandemia, no pico de uma nova pandemia, ano que vem são as eleições brasileiras. Isso beneficiaria grandemente as eleições, uma reeleição do Lula. O dólar, provavelmente, o preço do dólar ia ultrapassar 20, 30 reais facilmente até o ano que vem. Você está entendendo? Com o fim da reserva do Brasil de dólar, o governo Lula imprimindo dinheiro a rodo, porque agora o novo presidente do Banco Central é uma pessoa 100% alinhada com o novo governo Lula, né? Então, meu amigo, você pode esquecer o real. O dinheiro que você tem guardado no banco vai virar poeira. Vai virar poeira, tá bom? Vai virar, assim, nada. Com R$1 milhão você não vai conseguir comprar nem sequer um pacote de pão. Você está entendendo? Já era, acabou. Então, essa é a estratégia. Acabar com a moeda brasileira para que eles possam ali adotar as reservas, substituir os dólares, a reserva de dólar, pela nova moeda dos BRICS. Tá entendendo? Então, para o atual governo Lula, uma nova pandemia seria sensacional, seria fantástico, para que ele possa se perpetuar no poder, o partidão se perpetuar no poder por mais 20 anos. Tá entendendo? Agora, e para a China, será que isso seria benéfico? Olha, é muito mais complexo para a China, porque a China, ela com certeza vai querer fazer a mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia. A China, provavelmente, durante o pico da pandemia, a China ela vai tentar invadir Taiwan. Exatamente. A China ela vai querer tomar Taiwan de volta. Ou por meios, digamos assim,
violentos, igual foi na Rússia com a Ucrânia, certo? Ou simplesmente fazer ali um cerco contra a ilha de Taiwan. Porque a China, olha só, a China poderia tomar Taiwan sem invadi-lo. Só que olha só, pessoal, se não houver uma nova pandemia, o foco mundial ficaria com o cerco que a China estivesse fazendo contra Taiwan. Entende? Agora, se tiver uma pandemia, a mídia comprada bombardeando 24 horas por dia a população com medo do vírus mortal, a China poderia fazer ali um cerco em Taiwan e o mundo nem sequer perceberia. Você está entendendo? Inclusive, o próprio governo Trump estaria lutando entre o próprio establishment para tentar se manter no poder. Pessoal, você acha que a mídia americana é a favor ou contra o Trump? Pessoal, toda a mídia é comprada. E provavelmente, uma grande parte dessas mídias recebem orçamento chinês. Você está entendendo? O próprio Brasil recebe. Então você observa, pessoal, que tudo isso é orquestrado. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. 2 anos depois que a pandemia surgiu. Então, provavelmente, para que a China possa fazer um cerco contra Taiwan, certo? Ela precisa de uma nova pandemia para tirar o foco. Tá entendendo? Então, meus amigos, é o seguinte. Você observa que hoje, a partir de agora, certo? Se a China, a Rússia não fizer alguma coisa, a economia americana vai crescer muito. Você está entendendo? O governo Trump vai se fortalecer demais. Isso provavelmente vai ser prejudicial para o plano russo-chinês de desdolarizar a economia mundial. Você está entendendo? Então, para que este plano do BRICS torne-se realidade, eles precisam devastar a economia, enfraquecer a economia americana. Mas eles não podem entrar em conflito direto com os Estados Unidos. Isso seria a Terceira Guerra Mundial. Então, eles precisam criar meios covardes, que são pandemias, para tentar enfraquecer a maior economia do mundo. E, consequentemente, eles podem agir nas sombras, certo? E devastar os países socialistas que são aliados deles, como o Brasil. Porque você tem que concordar comigo. Uma nova pandemia beneficiaria absurdamente o governo Lula. Fortaleceria o governo Lula. Porque, olha só, ano que vem são as eleições brasileiras. Em 2026 é a eleição do Brasil. Em 2026, o pico da pandemia em 2026, certo? Começando agora, depois do carnaval, né, em 2025, se fortalecendo aquela pandemia, fechamento completo, crise econômica, o caramba. Então, o governo Lula, ele vai poder desdolarizar a economia brasileira, acabar com as reservas de dólar, imprimir dinheiro a rodo, gastar dinheiro a rodo, comprar o Congresso a rodo, fazer tudo o que ele quer. E ele pode culpar a pandemia. Não, nós tivemos que fazer esses gastos por causa da pandemia. Entendeu? Não é culpa do governo, é por causa da pandemia. Então, agora, nós não temos mais reserva de dólar. Agora nós temos a reserva da moeda do BRICS. Porque nós fomos forçados a fazer isso graças à pandemia. Tudo ficou caro. Culpa do dólar. Culpa dos Estados Unidos. Pessoal, prepare-se. Prepare-se. Compre o SDT, BNB, Ethereum, Bitcoin. Guarde em suas carteiras, guarde as suas criptos, transforme os seus reais que estão na poupança em criptomoedas o quanto antes. O quanto antes. Compre Ethereum, Bitcoin, BNB, o STT. Não deixe seu dinheiro na poupança, porque se estourar uma nova pandemia, o governo Lula vai se beneficiar disso, vai queimar com as reservas, vai queimar completamente as reservas de dólar do Brasil e vai imprimir dinheiro a rodo. Tá entendendo? Para se manter no poder. E o dinheiro que você tem guardado no seu banco, na sua poupança, vai virar poeira. Porque o dólar não vai chegar a 10 reais, o dólar vai chegar a 200 reais.
se isso acontecer nos próximos 2 anos. Tá entendendo? Depois, meu amigo, não diga que eu não avisei. Tá bom? Não diga que eu não avisei. E pessoal, assim que o nosso site estiver disponível para venda, entre no nosso site. Você vai poder trocar o seu BNB por Kotai, trocar o USDT por Kotai, trocar Ethereum por Kotai. Então vai comprando o BNB, vai comprando o USDT, certo? E guarda na sua carteira cripto. Depois você pode investir um pouquinho no Kotai. E sem falar que você comprando cripto, você vai estar se protegendo da inflação que vai chegar no Brasil. Você guardando o seu dinheiro na poupança, deixando em reais, você está ficando mais pobre. Meu irmão, se estourar uma nova pandemia, você está fudido. Você está lascado. Tá bom? Eu estou falando a verdade. Se você não quiser participar do projeto Kotai, não participa. Mas proteja o seu dinheiro, compre cripto e deixa guardado. Você pode ter certeza, meu irmão, você vai estar protegido da inflação brasileira que vai vir. A inflação brasileira vai acontecer com pandemia ou sem pandemia. Agora, se surgir a porcaria de uma nova pandemia, se você não se proteger, você tá lascado. Ok? Você tá lascado. Porque é dinheiro que você tem na poupança, meu irmão, esquece. Esquece, tá? O dólar vai disparar. Pode ultrapassar R$200 aí nos próximos 2 anos, se o Lula queimar as reservas de dólar e se o Lula começar a imprimir dinheiro, culpando a pandemia. Não, é culpa da pandemia. Olha a Argentina. A Argentina imprimiu dinheiro 24 horas por dia. Um dólar passou de 1.000 pesos argentinos. Em pouquíssimos anos. A mesma coisa vai acontecer no Brasil se estourar uma nova pandemia. Porque isso vai ser a desculpa esfarrapada perfeita para o governo Lula imprimir dinheiro e acabar, queimar com as reservas de dólar do Brasil. Depois, meu irmão, não diga que eu não avisei. Beleza? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e em breve, pessoal, o nosso site, a nossa venda vai estar pronta. Visite o nosso site, conheça o nosso projeto, tá bom? Nós já dispomos de um orçamento de $100.000 por mês para investir com influencers e ainda esse mês 5 influencers americanos aceitaram a divulgar o Kotai Project. Maravilha, pessoal. Fique com Deus e até mais.